Tertúlia. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde já a todos. Estamos iniciando, então, a tertúlia de hoje. Hoje é dia 7 de outubro de 2013, segunda-feira. O verbete é o número 2803, com 5 páginas, 10 logias e 10 máximos. O título do verbete de hoje é Empreendedorismo Reurbanizador, especialidade Evoluciologia, e foi elaborado pela professora pesquisadora Isabel Manfroy. A professora Isabel, ela é graduada em Psicologia, pós-graduada em Psicologia da Educação, especialista em Psicologia Organizacional e Dinâmica de Grupos, brasileira, natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde março de 1996, docente em Conscienciologia desde outubro de 2001 e tenepsista desde janeiro de 2005. Bom, o empreendedorismo reurbanizador é a capacidade, habilidade, competência, traço-força das consciências intermissivistas, de modo individual ou grupal, ao idealizar e realizar empreendimento inovador, cosmovisiológico, interassistencial, com o intuito de transformar qualitativamente situações, ambientes, cenários, contextos. Na pensenologia nós temos o holopensene pessoal do empreendedorismo, o mater pensene pessoal da reurbanização, as estratégias para entrar em terreno holopensenicamente inóspito. Na fatologia, nós destacamos o empreendedorismo reurbanizador, o aproveitamento planejado de talentos e oportunidades na realização de empreendimentos assistenciais, a prontidão para a renovação, o autoposicionamento vanguardista, as evidências de empreendimentos pró-universalismo na prática diária de consciência e nações, a reurbanização planetária, as diásporas e os reagrupamentos evolutivos. Na parafatologia, nós destacamos a mudança para melhor dos ambientes e comunidades extrafísicas doentias, as interações com a multidimensionalidade, a idealização e a implementação da Comunex Interlúdio, a paradiplomacia atuando no entendimento dos bolsões holopensênicos peculiares a cada cultura, o toque de serenão e a paradiáspora. Nós temos aqui também na remissiologia, nós destacamos o abridor de caminho, África, empreendedor conscienciocêntrico, liderança multidimensional, mega empreendimento conscienciológico. A frase enfática é: o empreendedorismo reurbanizador transforma cenários inóspitos em possibilidades de evolução por meio de ações cosmoéticas interassistenciais das consciências intermissivistas atiladas. A questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a importância da reurbanização em curso na Terra? Contribui com essa mega frente interassistencial pró-evolutiva? A bibliografia contém 9 referências e a mega-análise do professor João Paulo tem os seguintes itens: ação, gestão, renovação, transformação, mega-frente, vanguarda, liderança, arrojo, oportunidade, mega-fraternidade, conscienciocentrismo, epicentrismo, dinamismo, pioneirismo, evoluciologia, reurbanologia, cosmovisiologia, paradireitologia, max-proexologia e interassistenciologia.
Bom, a gente tem o hábito de iniciar, professora Isabel, então, falando um pouco por que você decidiu estudar esse tema, o motivo da escolha. Boa tarde a todos. Esse tema, na verdade, eu percebi há pouco tempo que ele permeia muitas das minhas ações desde que eu iniciei, principalmente, o meu trabalho, né? Mas o tema em si, ele surgiu em 2002, quando nós estávamos num grupo no núcleo de Caxias do Sul, do IPC, e preparávamos um trabalho para apresentar no 3º EPCOM. E foi um trabalho grupal, e a partir daí começou a surgir a questão do empreendedorismo, porque Caxias do Sul é uma cidade considerada empreendedora, de empreendedores, considerada como um foco nesse sentido. Nós, então, começamos a trabalhar no nosso artigo em função da implantação da Conscienciologia, de levarmos, né, a Conscienciologia para a cidade de Caxias do Sul. Uma cidade católica, extremamente católica, fechada, e nós sabíamos que o desafio era grande. Nós passamos por várias etapas, e essas etapas todas foram, então, transformadas em artigo. Em 2004, teve a primeira jornada de administração conscienciológica em Porto Alegre. E nós, então, novamente, nos habilitamos para levar o nosso artigo, o nosso trabalho, a nossa teática, para a jornada. E o grupo, então, pensou qual é o tema, qual é o título que nós vamos dar para esse nosso trabalho, analisando todas as questões, todos os passos, todas as etapas que nós passamos para a implantação da Conscienciologia na cidade, na região, porque, na verdade, Caxias é um polo que é o centro de várias outras cidades, né, formando um grande polo. Veio a ideia do termo empreendedorismo reurbanizador, uma ideia que eu tive, eu sugeri para o grupo, e o grupo aceitou. Então, o trabalho ficou empreendedorismo reurbanizador, mater pensene urbano como facilitador da maxi proexis grupal. A partir daí, o empreendedorismo começou assim a surgir sincronicamente em várias questões do meu trabalho, da minha vida, que, na verdade, o tema que eu pesquiso é liderança. Mas a liderança e o empreendedorismo, eles estão juntos. E aí eu percebi que, de uma certa forma, o meu trabalho também era uma forma de empreendedorismo reurbanizador. Porque eu, quando eu entrava numa empresa, o meu trabalho era justamente detectar onde estavam os problemas e, a partir daí, auxiliar no planejamento de programas de desenvolvimento para mudanças. Mudar as questões que precisavam ser mudadas, reurbanizar, transformar e encontrar novos caminhos, planejar novos caminhos para que as coisas melhorassem para todos. E também, mais um detalhe assim, que eu penso importante, nas dinâmicas da escrita, nas questões do livro, né, liderança, cosmoética, toda vez que fazíamos uma parte voltada mais para a questão extrafísica, aparecia a questão empreendedorismo. Então, eu percebi que eu precisava trabalhar algumas questões nessa área também, para que eu pudesse até entender melhor, né, como é que o tema escolheu você, então. Exato, exatamente. Não adianta querer fugir, né? Veio para você. Veio. Bom, nós já temos aqui questões dos teletertulianos. A primeira é sobre estrangeirismologia, a sessão. Na primeira linha, como otimizarmos nosso timing das prioridades evolutivas de modo a não ficar no acostamento da evolução através do desviacionismo?
time, ele é extremamente importante que nós estejamos atilados, que nós estejamos atentos, porque constantemente aparece um sinal, né? Aparece o tempo certo. E se nós não estivermos atentos, nós não vamos priorizar aquilo que precisamos, né, priorizar. Eu penso que se nós estivermos sempre procurando estarmos lúcidos e focando e estarmos no caminho da nossa Proexis, nós vamos estar mais abertos para entender o time das prioridades, porque muitas coisas vão surgir, muitas coisas boas, importantes, mas você precisa estar muito lúcido, com discernimento, para poder entender naquele momento qual é a prioridade. Porque senão nós vamos nos desviar realmente, porque tudo chama, tudo faz parte, mas naquele momento, no time certo, ali você tem que optar por aquilo que é mais importante para a sua Proexis, para a evolução. Tem que estar muito atento, atilado, porque se a gente não percebe esse time, nós terminamos entrando numa outra linha, num outro caminho que não é o prioritário. E você vê uma forma da pessoa ficar atenta a isso? Quer dizer, teria algum critério, alguma técnica para ela ver, não, realmente surgiu essa oportunidade, aquilo ali é prioritário? Você teria alguma referência assim? Eu vou falar assim, aquilo que, para mim, ajuda muito. Primeira coisa, isso eu repito várias vezes, você precisa se conhecer melhor. Primeira coisa, se você se conhece e você sabe o que você quer e onde você quer chegar, você vai priorizar. Você vai estar atento, vai saber que o momento é para isso e não para aquilo. E às vezes você tem plano A, plano B, ou até plano C. E se você está atento, lúcido, e você sabe aquilo que você quer, onde você precisa chegar, você pode certamente se dar conta de que o plano B, que o plano A não é o plano A, que o plano B é o plano A. Então, se você... Perfeito. Né, o problema da lucidez da pessoa, lucidez, né? Ela achava que o que era prioritário era, mas achava não que era. o prioritário era aquilo e, de repente, a pessoa se dá conta. Por quê? Porque o pensamento dela, o dia a dia dela, o foco, é em cima daquilo que ela realmente precisa fazer. Isso ajuda muito a gente estar mais retilíneo dentro das nossas escolhas. Das nossas condições. Perfeito, Isabel. Bom, uma outra questão também ainda dentro do estrangeirismo é como melhorarmos nosso networking multidimensional. Bom, o networking, ele é uma rede de relações. Se nós estamos abertos ao processo multidimensional, estamos com foco na assistência, estamos no caminho da nossa Proexis, certamente as nossas relações multidimensionais vão crescer. Se o foco é realmente as pessoas, se é a assistência, aqui tem muito a ver com, claro, tem a ver com o tema, né? Se eu estou realmente dentro do empreendedorismo interassistencial, certamente o meu networking multidimensional vai aumentar. De então, maneira qualificada, né? Qualificada. Lógico, você pode ser desqualificada também. Você pode ter um network multidimensional que não seja positivo. Baratrosférico. Baratrosférico, exatamente. Então, tudo vai depender da sua pensenidade, da sua higiene pensênica, do foco que você vai dar, e principalmente a questão da assistência. É em função do outro, é para todos. Isso ajuda muito que esse network seja positivo, né?
Você faz uma associação, Isabel, entre isso que você está falando e o amparo de função? Sim, com certeza. Com certeza. Para cada trabalho, tem a equipe extrafísica que ajuda. Se você amplia o trabalho, se o seu trabalho ficar mais cosmovisionário, ficar mais amplo, você também amplia essa questão da equipe. Isso vai depender da cosmovisão que você tenha e do trabalho que você quer fazer. Quanto mais amplo, quanto mais você entrar na questão, mais pensar em termos de grupos, de mais pessoas, mais você vai aumentar esse networking, né, positivo aí, das equipes, né, amparadoras. Bom, na fatologia, na 5ª linha, ainda na primeira página, né, tem o conceito de pulsão empreendedora. Então, o teletertuliano está perguntando o que é a pulsão empreendedora e já se nasce com ela ou pode ser aprendida durante a vida? A pulsão, ela vem da sua vontade, do seu conhecimento, do interesse que você tem pelo trabalho, né, empreendedor, por algum empreendimento. Isso você vai desenvolver. A questão da cultura empreendedora, você pode desenvolver, você vai, né, desenvolvendo durante a sua vida. Mas a pulsão é uma coisa assim que vem de dentro, através do seu conhecimento, da sua vontade, né, de realmente estar querendo iniciar ou estar querendo se envolver com um empreendimento evolutivo. Seria uma tendência. Não sei se respondeu aí, Loche. Uma tendência dela? Seria uma tendência. Uma, né, tendência, exatamente. A pessoa já tem aquilo. Ela traz esse conhecimento também de outras vidas. E a gente não quer dizer que com isso seja para poucos, não é isso. Mas ela já traz, provavelmente ela já trabalhou com isso, já teve esse talento, já desenvolveu em outras vidas. Por isso que quando a gente senta com uma pessoa e ela quer saber se ela tem uma veia, né, empreendedora, começa pela história dela. Se ela tem na família alguém, se ela lembra de alguém que tem, né, empreendimento, se há essa veia. Isso muitas vezes pode puxar coisas de retro, né, cognição, que ela possa estar vendo que isso ela traz já, porque tem pessoas que nascem desde criança já tem essa pulsão, né, empreendedora. A gente vê pelo brinquedo que cria, pelo grupo que agrega, né, a gente já percebe que já tem uma veia empreendedora. Isso tem relação, inclusive, com seus estudos, né, de formação de liderança. Exato, exatamente. Se já vem com aquela tendência, ou se aquilo pode ser desenvolvido, não é? Tem convergência justamente com aquilo que você estuda já. Né? Sim, sim. Você vai procurar aquilo do seu interesse, que tem a ver com o seu talento, com trafores. Perfeito. Mais uma questão na fatologia, duas linhas abaixo, na 7ª linha. Como podemos realizar a autorreurbanização na busca de melhores desempenhos evolutivos? Através da Recim, né? Você, no momento em que você procura saber quais seus trafores, quais seus trafares e quais seus trafaus, você já vai montando um mapa aí de possibilidades de transformação, de, né, melhoria. E você vai se reurbanizar, quer dizer, você vai mudar, você vai trocar determinados padrões, talvez evolutivos, para evolutivos. Então, você vai fazer uma transformação interior, você vai fazer uma reciclagem intrafísica. Começa com a Ressex e termina na Recim. Isso seria pontual, contínuo? Como é que você vê? Como assim? Se seria uma vez que a pessoa faz ou ela faz ao longo da vida dela? Isso é contínuo, isso nunca termina. Nunca termina. Nós sempre vamos estar precisando melhorar, qualificar, nos reurbanizarmos,
Isso é contínuo, isso não termina nunca. Acho que a CL também deve ter alguma coisa para conquistar, também deve ter algum empreendimento para fazer, né? Perfeito. Bom, vamos aqui os tertulianos. Bom, Isabel, na página 2, na voluntariologia, primeiro item, você fala da prática do autoempreendedorismo no voluntariado conscienciológico sustentado pelo vínculo consciencial. Desenvolve para a gente essa ideia de autoempreendedorismo e como é que isso acontece aí no voluntariado conscienciológico. O voluntariado, eu penso que é uma das técnicas mais importantes para estar desenvolvendo o autoempreendedorismo. É no voluntariado que você tem a possibilidade de realizar sua autoproexis e auxiliar na proexis grupal. Ali você tem todas as condições de trazer projetos inovadores, de trazer a sua criatividade. Você tem a possibilidade de estar inovando e, principalmente, epicentrando trabalhos e projetos, que eu acho que é fundamental para que você possa estar desenvolvendo o seu autoempreendedorismo e auxiliando no empreendimento maior. Então, pelo que eu entendo de autoempreendedorismo, é quando é a construção de si próprio, é isso? Exatamente. De você enquanto empreendimento. Exatamente. Eu SA, tipo, eu SA. Eu SA, quer dizer, eu vou me desenvolvendo enquanto autoempreendedor. Exatamente. E a partir daí, através do meu exemplo e das minhas ações, eu vou poder estar sendo atratora, vou poder estar, assim, trazendo mais pessoas para também estarem desenvolvendo esse mesmo processo. Esse trabalho. Esse trabalho. Ok, eu queria te fazer uma outra pergunta, que a gente acompanha, até apoiou você em certa etapa, da sua pesquisa de um importante aí, empreendedor da história, que foi o Hércules Galó, né? Queria que você contasse um pouco, né, da história, como é que foi, né, o interesse por estudar o Galó, enfim, a exposição que foi feita, o artigo depois, né, sobre ele, e como é que você, se você considera que ele realizou um empreendimento reurbanizador na história de vida dele, enfim, que você falasse um pouco que tem muita gente nova, Isabel, na Conscienciologia, acessando as tertúlias agora, e às vezes se fala, né, em Hércules Galó, e as pessoas não têm um pouco do histórico. Quem é, né, essa pessoa, essa consciência, atualmente consciex? Você pode dar uma panorâmica para a gente? Certo. Hércules Galó foi um imigrante italiano que veio para o Brasil naquele período em que havia muitos imigrantes de muitos países vindo para cá. Foi logo depois ali da abolição da escravatura, enfim, para as fazendas de café, estava precisando de muita mão de obra. E os italianos foi um dos povos que vieram em massa para cá. Ele veio numa condição um pouco diferente, porque ele fazia parte de uma família de empreendedores. O pai dele e algumas pessoas da família tinham empreendimentos na Itália. O pai dele a família era dona de um lanifício em Biella, região da Itália, ali Torino, Biella, do Piemonte, né? Região do Piemonte. Ele veio para cá numa situação em que começou a haver muito problema na Itália, em função assim de fechamentos de empresas, né, lanifícios. A mão de obra já estava com problema lá e havia assim todo um desgaste nessa área. E eles começaram a vir para o Brasil para procurar novos mercados. Ele era técnico em tintura,
tecelagem, e ele veio já com um emprego definido. Ele foi para o Rio de Janeiro trabalhar num lanifício lá do Rio de Janeiro, e lá ele conheceu o dono de um lanifício em Porto Alegre. E ele, então, resolveu trabalhar em Porto Alegre. Só que a veia empreendedora dele sabia que ele tinha que montar um empreendimento, que ele tinha que montar uma empresa. E ele resolveu comprar um lanifício dos primeiros imigrantes italianos que vieram para a região nordeste do Rio Grande do Sul, que vieram do lanifício Schio, um famoso e grande, né, lanifício lá na Itália, que houve um problema de greve muito sério, um problema de desemprego muito grande. E alguns técnicos da Schio vieram e montaram um pequeno lanifício na região nordeste, ali perto de Caxias do Sul. E o Hércules Galó, com essa visão, né, empreendedora, ele resolveu comprar, né, o lanifício, e a partir daí, então, ele ampliou, ele transformou as máquinas em máquinas elétricas, ele criou uma hidrelétrica a partir de uma cascata que tinha perto da área onde foi construída a fábrica, e ampliou, e começou a mudar todo o contexto da região. A região era inóspita, era um lugar que a gente poderia... Era chamado Vale do Profundo, para vocês terem ideia, era um buraco. Não tinha passagem, não tinha praticamente estradas, era muito difícil o acesso. E ele foi transformando aquilo, foi abrindo picada, foi abrindo pequenas estradas e foi trazendo pessoas da Itália, técnicos da Itália, com suas famílias. E ali, então, ele criou todo um ambiente favorável para essas famílias. A igreja, lógico, né? A primeira coisa, logo depois da fábrica, a igreja, a escola, o salão de festas, porque eles achavam importante que a família devia se reunir, festejar no final de semana. E assim foi ampliando o comércio para essas pessoas que estavam ali, que precisavam da estrutura toda, né? E ele foi ampliando aquilo tudo. Ele ajudou muito Caxias do Sul. Caxias do Sul é hoje, nós podemos assim dizer que Caxias do Sul deve muito a Hércules Galó. Ele foi, inclusive, intendente, que seria prefeito de Caxias do Sul. Ele desenvolveu muito essa questão da área da educação, criando escolas, reformulando essas questões do ensino. E a BR-116, que corta, né, Galópolis, que hoje o lugar hoje é chamado de Galópolis, em homenagem a Hércules Galó. Essa estrada federal transformou completamente o ambiente da região nordeste do Rio Grande do Sul. Então, ele foi um empreendedor evolutivo. Ele reurbanizou toda aquela região, se tornou uma região assim, próspera, onde as pessoas gostariam de trabalhar, gostariam de estar, e muitas pessoas da Itália vieram em função dessa região toda que ele criou. Ele fez até as casas para as pessoas que trabalhavam na fábrica no estilo inglês. São casinhas uma do lado da outra, vilas operárias, que no início eram de madeira, depois foram transformadas para tijolo e existem até hoje. Elas fazem parte do contexto e do cenário de Galópolis, que hoje é um bairro de Caxias. Ele chegou a buscar italianos para trabalhar? Ou Sim, ele aproveitava somente quem já estava no Brasil? O que eu pergunto é se ele chegou a ir para a Itália para trazer mais italianos para trabalhar na fábrica. Ele aproveitou toda a mão de obra. Se ele importou italianos. Sim, aproveitou toda a mão de obra que tinha. E para ampliar, ele sabia que precisava de pessoas técnicas que já tinham trabalhado na área. Então, o que ele fez? Ele foi, chamou essas pessoas, pagava toda a viagem dessas pessoas, e as pessoas ficavam alguns meses
e viam se realmente gostavam, traziam as famílias, e assim foi crescendo. E ele também, numa viagem a Paris, porque ele era muito, ele se preocupava muito em ampliar, em criar condições melhores, em trazer mais tecnologia. E numa das viagens para Paris, ele encontrou Chaves Barcelos, que era um comerciante muito famoso de Porto Alegre, e convidou ele para ampliar, né, o lanifício. E aí ampliaram, foi aí que deu um boom, o lanifício se tornou uma das maiores empresas da região toda. E ele depois saiu porque ele queria criar um novo lanifício, com uma nova estrutura, mais moderna, e foi aí que ele, infelizmente, né, faleceu, bem no momento em que ele estava assim, iniciando um mega projeto, né? Isabel, pelo estudo de caso do Galó, a gente pode ver, eu poderia falar que ele é uma espécie de atrator migratório, né? Sim. Ele acabou, então, como você confirmou, trazendo, né? Sim. E aí é interessante a gente pensar, vamos dizer assim, as correntes submarinas que envolvem, fazendo uma analogia, né, esse trabalho. A desculpa intrafísica é a questão econômica. Sim. Mas é interessante a gente pensar ou especular os planos extrafísicos e como que as pessoas vão sendo colocadas como peças, porque esses italianos que deveriam vir para cá, então, intrafisicamente é colocado como uma questão econômica, oportunidade de trabalho, de negócios e tal, mas, no fundo, existem questões kármicas, grupocármicas e o processo de reurbanização. Então, é interessante a gente começar a ver isso, não é? Quer dizer, o que tem de realmente forças extrafísicas e evolutivas e como isso se desdobra no intrafísico, né? Sim, com certeza, porque ele tinha assim uma preocupação com as pessoas muito séria. E estava começando essa questão assim mais de leis, né, trabalhistas. E ele, inclusive, auxiliou nessas leis, porque eles vinham para cá, né, italianos vinham para cá e outras etnias também, mas, enfim, a questão agora mais que a gente está focando é a questão do italiano. Eles não tinham muito direito, eles não podiam ter imóveis no nome deles, eles não, sabe, é como se eles fossem pessoas que não faziam parte daquele contexto. Faziam, marginais, mas não, eram marginais. à margem. À margem. E ele ajudou a definir tudo isso. Tanto é que ele foi o primeiro deputado estadual, né, vereador, né, e deputado italiano da região. Porque eles não tinham muito acesso, eles eram marginalizados também. Eles vieram, quando eles vieram, lá no início, que veio uma leva muito grande, que ficou mais em São Paulo, nas fazendas de café, eles eram mal vistos pelos, né, brasileiros. Porque vieram para substituir os escravos, então é outra forma de escravidão. Então eles tiveram que conquistar todo esse espaço, mas como eles são muito trabalhadores, não têm receio de coisas novas, eles vão em frente, eles têm garra, dinamismo, arregaçam as mangas. Então, eles conseguiram um bom espaço aqui no Brasil e desenvolveram muita coisa. Isabel, sim? Você comentou que ele dessomou quando estava iniciando a expansão, né? Sim. Teve alguma consim, alguma pessoa intrafísica que deu continuidade a esse trabalho? Como é que foi? Não. Infelizmente, não. Na verdade, o lanifício depois foi vendido para várias empresas, passou por mais umas 13 empresas, inclusive uma delas, uma empresa que comprou, é uma empresa que eu fazia um trabalho como psicóloga e me convidaram para também trabalhar no lanifício. Foi aí que eu tive contato com Galópolis e assim, com a estrutura toda lá. Então, houve uma divisão de trabalho depois dele? Houve. E hoje, houve assim... Ao meu ver, não houve um entendimento das novas empresas em relação ao tamanho do trabalho todo, a possibilidade de expansão,
a possibilidade de assistência que poderia estar fazendo a muito mais pessoas. Eu penso que as empresas que foram comprando, elas se interessavam mais pelo lucro em si. Inclusive, a que eu estava trabalhando foi um trabalho muito árduo nosso, porque a pessoa era mais um número e não tinha todo um trabalho para desenvolvê-las. Eu penso que o Hércules deve ter ficado muito triste lá no extrafísico, porque ele tinha todo o outro lado. Sim. Em relação às pessoas. E aí foi que a empresa terminou tendo... Ela não fechou porque o grupo de funcionários assumiram como uma cooperativa. Eles têm uma ligação, porque ela passou de pai para filho. Eles têm uma ligação tão forte com a questão do lanifício, que eles disseram, não, nós vamos dar um jeito. Nós vamos fazer com que isso perdure. E hoje é uma cooperativa dos funcionários. Isso. Bom, aqui, novas questões aqui dos teletertulianos. Na fatologia, na 13ª linha, você comenta sobre as diásporas e reagrupamentos evolutivos. Então, a questão é, gostaria que explicasse sobre as diásporas e os reagrupamentos evolutivos. Bom, a diáspora é a dispersão intrafísica, né, de algum povo em consequência de preconceitos, perseguição política, enfim, ética. E a emigração em massa, a ideia é que a gente tem que há um reagrupamento. Quer dizer, esse povo se dispersou em algum momento da história e com o reagrupamento com a diáspora fez com que as pessoas depois, de uma certa forma, fossem se reagrupando e se reorganizando. Então, um dos exemplos é os ciganos, né? Eles não têm um lugar fixo, eles vão mudando de lugar em lugar, mas, de uma certa forma, eles são um agrupamento de consciências que tiveram alguma questão mais séria no passado e que agora a itinerância deles é constante. Mas há um agrupamento, há as pessoas se juntam. Os próprios judeus, né? Os próprios judeus. Com a diáspora mesmo, com a diáspora, foram espalhados, e com Israel uma tentativa de reagrupamento. Exatamente, trocavam o nome, né, o sobrenome, foram para vários lugares e trocavam o sobrenome para poder se manter vivos, né? E há todo um processo que, de uma certa forma, depois essas pessoas vão se reagrupando e vão tocando, eu penso que até as suas proexes, né? Não sei nem se é proexes, mas, enfim, o trabalho que eles precisam fazer. Quer dizer, tradicionalmente, esses fenômenos eles são estudados pela sociologia, por exemplo, né? De migração, diáspora, reagrupamento e tal. Como é que você vê isso a partir de uma visão do paradigma consciencial? Quer dizer, na hora que há esse reagrupamento, você acha que a finalidade qual que é? O que você considera que poderia ser a finalidade de um reagrupamento desse? Eu penso que é justamente para que possa haver uma transformação, para que possa haver um processo de reorganização para um processo evolutivo, para uma nova visão, para uma nova vida, um novo contexto. Uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade, exatamente. Eu penso que é a chance deles estarem desenvolvendo alguma coisa que lá no passado eles não conseguiram desenvolver pela diáspora, e agora há uma concentração para que isso possa ser, de uma certa forma, sanado. Perfeito. Acho que, de alguma forma, nós aqui, a CCCI, somos um reagrupamento evolutivo. Já estivemos, né, em vários momentos da história, já tivemos a diáspora, e hoje a gente está nesse reagrupamento por uma tarefa, né, a Max Proexis, e vale a pena olhar o verbete, tem um verbete de reagrupamento evolutivo. O Sr. Waldo, que ele mostra bem que é a situação de ter deixado alguma coisa, né, separada ou incompleta. No verbete ele coloca a questão de ter feito TACOM, né, a TACOM num outro momento, e agora esse reagrupamento para uma etapa mais avançada, que já é possível,
que é a Thales, e nós fomos, a CCCI, um exemplo de reagrupamento evolutivo. Perfeito. Isabel, Sim. na tecnologia, página 2, você coloca a técnica da educação empreendedora interassistencial. É um único item. Eu gostaria de saber, essa técnica aplicável, ela é aplicada a qualquer idade? Por exemplo, você acha que seria interessante utilizar essa técnica já com crianças, com adolescentes, para que eles tenham já esta visão empreendedora ou ações empreendedoras? Já Sim, que você com fala certeza. aqui em educação. Com certeza. Nós temos uma educação muito falha nesse sentido. Não cria nas pessoas, e começa desde a criança, a questão da autonomia, da criatividade, da busca de alguma coisa nova, de estar... a coisa fica muito padronizada, exatamente, fica muito fixada em certo padrão, não há abertura, não promove questionamentos na criança, não promove ideias novas na criança, e a gente vê que as crianças são assim, solo fértil para isso. E, infelizmente, há uma espécie de lavagem cerebral que a criança vai bloqueando, tanto é que cria em muitas pessoas, e é a gente percebe muito isso, da dependência. Quer dizer, não, o outro vai fazer para mim, tem que ser o fulano, se o meu pai não fizer, então eu não. Quer dizer, não cria autoconfiança na pessoa, a pessoa não acredita nos potenciais que ela tem, não entende os potenciais que ela tem, não traz à tona os potenciais, não desenvolve habilidades. Isso é uma coisa muito, muito, muito séria. Tem relação com isso também o desenvolvimento do locus de controle ser mais interno do que externo? No sentido da pessoa assumir mais, Sim, os com resultados certeza. dependem mais de mim do que de Exatamente. algo fora, né? Quer dizer, se eu não tenho uma situação hoje, né, confortável, se não é como eu penso que deveria ser, eu sou responsável por isso. Não é, né, o governo, não é, né, a escola, né, o professor, meu pai, minha mãe, enfim, o patrão lá da empresa, é eu. Se eu estou, por exemplo, numa empresa e não estou satisfeito com o trabalho que eu estou fazendo, se eu acho que aquilo não traz benefícios para mim nem para as outras pessoas, e eu fico culpando a empresa ou culpando a falta de emprego, o que eu estou fazendo para mudar a situação? Então, nós temos essa capacidade de mudar a situação em que nós vivemos. Nós somos aquilo que nós queremos ser. Então, só que isso não se desenvolve nas crianças, né? A gente não... Na educação educação convencional, Uhum. não se desenvolve isso. Quer dizer, você tem que ir lá, ouvir o que a outra pessoa diz, dizer amém, e se você não concorda, ainda você é um mau aluno, você quer perturbar a sala de aula, os colegas, se você traz ideias novas ou questiona bastante. Perfeito. Isabel, Sim. e não seria também pelo comodismo, no sentido de que a pessoa não quer errar, ou o sistema educacional ele não valoriza o erro enquanto tentativa de acerto, de aprendizagem? Será que também não seria nesse sentido? Sim, também tem. Nossa, com certeza. A questão do erro é muito forte. O que significa errar? Né? O que significa insucesso e sucesso? Então, essa questão do erro, Miriam, é muito forte. Eu sei por mim. Eu precisei estudar muito a questão do perfeccionismo e da dificuldade de errar, de não querer errar. Aí tem aquelas coisas todas, manter o status quo, querer, né, agradar a todos, aquelas coisas todas que a gente sabe que não levam a lugar nenhum, que a gente tem realmente que arriscar. Errou, aprende com o erro. O erro não é insucesso. O erro é uma possibilidade de sucesso, porque a partir daí você pode estar se habilitando cada vez mais. Você sabe que aquilo já não dá mais para fazer.
que aquilo não deu certo. Então, você vai buscar outras possibilidades. Empreendedor, não, muitas vezes pelo contrário. Muitas vezes pelo contrário, ele gosta de correr risco, ele não se importa, ele não desiste na primeira dificuldade, ele vai em frente. Isabel, inclusive você aqui na ciclologia, você faz menção a isso, até certo ponto. Olha só, os dois primeiros itens, né? O ciclo resultados positivos, resultados negativos. E o ciclo sucessos e insucessos, marcando a escalada empreendedora. Isso. Tem relação justamente com essa pergunta também da Miriam, não é isso? Exatamente, isso mesmo. Porque a gente observa muito o mito, que as pessoas veem, por exemplo, empreendedores de sucesso e acham que sempre foi assim. Sempre foi assim. E às vezes, atrás daquele sucesso, tiveram inúmeros fracassos, até a pessoa chegar e ter um sucesso mesmo para valer. Nós temos um exemplo aqui na própria Cognópolis, o professor Hernande Leite, que conseguiu fazer o seu pé de meia ainda cedo. Ele teve 13 empreendimentos, 13 ou 14 empreendimentos, até o 14º, 15º, que deu certo, para valer mesmo. Não é? Então, as pessoas têm muito essa ideia de que, olha, é já uma personalidade que sempre obteve sucesso. E nem sempre é assim. Essa questão de acertar, né, a primeira vez é impossível. O último, na mitologia, o último item também fala sobre isso. Oi? A mitologia? O último item da mitologia. Isso. O mito de ser preciso punir erros, é um pouco diferente, né, na questão da punição dos erros, né, da cobrança, né. Agora, o mito de ser preciso punir erros na educação empreendedora, trazendo, né, ao invés de usá-los enquanto elementos de construção de conhecimento. Isso. Né? Rosa, só um minuto que a Tânia está para falar lá. Porque era em cima disso? Então, que já me chamou a atenção, porque a gente está conversando sobre erro, né, há bastante tempo, e tem um antagonismo aqui, que é punir erros, reconhecer acertos. Aí eu queria entender melhor essa questão do erro no empreendedorismo, que quando eu li isso aqui, eu achei que era o empreendedor que tinha essa atitude, ou de punir erros, ou de reconhecer acerto, mas não é isso, então. Como assim, Rosa? Não entendi. Por exemplo, quando eu vi o empreendedorismo reurbanizador, e eu vi essa questão aqui do antagonismo, punir erros e reconhecer acertos, eu fiquei imaginando que fosse a postura do empreendedor, mas não é isso que você está falando. Se ele vai ficar se punindo a cada erro que ele tiver... Ou punindo o outro. Ou punir o outro, ele não vai para frente. Nunca. Ele não evolui. Entende? Ele vai se amedrontar e vai parar. Então, assim, eu não conheço, não sei se vocês conhecem alguma história de um grande empreendedor que não tenha tido vários insucessos, vários, né, nos seus empreendimentos, até chegar no empreendimento que realmente trouxe todo esse resultado. Que eu pensei na relação empreendedor-empregado, entendeu? Dessa coisa de punir o erro ou reconhecer. Mas isso é uma outra acontece muito nas empresas. O que a gente percebe? Que há empresas que têm como cultura a punição do erro. Por isso que eu achei que e as pessoas vão se encolhendo. Tolhe a criatividade, tolhe a espontaneidade, tolhe a vontade que a pessoa tem de fazer alguma coisa melhor. Que fica com medo, né? Fica com medo, exatamente. Então, ela se retrai. Ela fica só fazendo aquela funçãozinha dela, bota a pecinha aqui e puxa a máquina e ela não pensa em mais nada, porque se ela arriscar em alguma coisa a mais e tiver algum erro, ela vai ser punida. Então, isso aí por isso que eu coloquei. Por isso você colocou isso aqui. O reconhecer erro, então, seria tanto o empregado como o empreendedor. Reconhecer aquele erro, mas evitar o erro. Seria essa cultura? Com certeza, com certeza. Tânia. Sim. Isabel. Oi, Tânia. Tudo bom? Na primeira página, na fatologia, no meio da quinta linha, de baixo para cima, você pode desenvolver o conscienciocentrismo explícito, por favor? Quinta linha. Sim. Vem muito de encontro também ao que nós estávamos falando.
A consciência está no centro de tudo. A importância que a consciência tem dentro do empreendimento. Ela como empreendedor e também as pessoas que fazem parte do empreendimento. Então, tem que ser muito claro, tem que ser transparente, isso tem que acontecer, tem que ser explicitado, o conscienciocentrismo. Quer dizer, a consciência como a principal questão de existir esse empreendimento. As consciências como foco do resultado do empreendimento, do empreendedorismo. Não sei se... Tânia, clareou um pouco para você ou confundiu mais? Eu fiquei pensando... O que você pensou? Não, quando eu vi esse termo, de coisa interessante, eu não consegui vislumbrar nada, nenhuma ideia com o empreendedorismo. É por isso que eu estou fazendo a pergunta. Mas então a ideia da conscienciologia... Sim, o empreendedorismo reurbanizador, ele é um conscienciocentrismo explícito. Sim. Tá ok, muito obrigada. Porque tem, acho que talvez facilite aí a compreensão, a fazer essa diferenciação. Primeiro, o que é conscienciocentrismo, não é? As pessoas, a ciência convencional, as pessoas de uma forma geral, têm muita ideia do antropocentrismo. O homem é o centro do universo. Diferente, por exemplo, do teocentrismo, que muitas pessoas também têm, né? Então, Deus é o centro da realidade. A conscienciologia traz a ideia de consciência, quer dizer, a consciência é o centro de tudo. Centro de tudo. Tanto intrafisicamente quanto extrafisicamente. Então, pelo que dá para ver, né, Isabel, o empreendedorismo reurbanizador vai ter essa visão dos empreendimentos considerando as consciências envolvidas. Exatamente. Por isso, o conscienciocentrismo explícito. Não só intrafísico, quanto extrafísico também. Até porque é reurbanizador extrafísico também. Né? A consciência, o foco é a consciência. O foco é a consciência, por isso que ele fica explícito. Exatamente. Porque tem que acontecer. Né? Tem que, a consciência tem que ser o foco realmente, explicitamente, de fato. Quem faz é a consciência, para a consciência, né? O motivo é a consciência. O motivo é a consciência, exatamente. Mas aqui... Sim. Na segunda linha, na primeira página, segunda linha da fatologia, no finalzinho lá você traz, né, a importância, né, você chama atenção, né, para a importância da prontidão para a renovação. E na terceira linha, de baixo para cima, você traz aí os empreendimentos capazes de promoverem reciclagens, tanto pessoais quanto coletivas, né, porque muitas vezes esses aspectos, esses traços não estão muito claros, né, para as pessoas, que precisam ser melhoradas, né? Então, o engajamento no trabalho é que vai trazendo isso mais claro, não é isso? Essa necessidade da reciclagem? Sim, se você tem um projeto, se você faz parte de um projeto, vamos colocar aqui, né, na CCCI. Se você faz parte de um projeto, você vai precisar estar atuando constantemente. Esse projeto, esse papel que você assume, vai promover em você reciclagens, vai fazer com que você precise se reformular em algumas coisas, que você entenda outras coisas, que você perceba como você funciona, se você precisa reciclar algumas coisas. Então, o empreendedorismo, ele favorece isso, porque é uma coisa que vai fazer com que você vai trazer novas ideias, vai pôr em prática, vai estar atuando, vai estar vendo o que precisa reciclar, o que não precisa. Agindo nessa exatamente. Também vai ampliando, né? Exatamente. Você vai criando sempre essa condição de estar renovando. Né? Se você tiver um abertismo consciencial, se você tiver assim, entendendo o porquê de você estar naquele papel e o que significa
individualmente, grupalmente, você eu pensei, inserido naquele contexto. Eu pensei também, só o fato da pessoa estar se engajando, né, nesses empreendimentos já demonstra essa, sim, né, essa sim. prontidão, né? Exatamente, quer dizer, você querer fazer parte de um empreendimento e também se tornar empreendedora dentro daquele processo. Certo. Isabel, Sim. aqui questão de teletertuliano. Referente à parafatologia, ele pede para explicar a paradiáspora. É a última linha da fatologia, parafatologia. Bom, a diáspora acontece no intrafísico. Nós falamos pouco tempo atrás sobre a diáspora. A paradiáspora acontece no extrafísico. Sim. E também são a transmigração, por exemplo, né, interplanetária, é um exemplo de paradiáspora. Então, se é feito toda uma assistência promovida por serenões para consciências que estão na paratoposfera patológicas, né? E aí é feito um trabalho onde vai ser transmigrado, vai ser tirado esse grupo, vai ser levado para um novo planeta, para novas oportunidades, até das próprias consciências estarem começando de novo e a possibilidade de estar revendo determinadas questões. Eu penso, eu não sei se eu estou entendendo bem a paradiáspora, mas... Vejo que é por aí mesmo, um dos exemplos. Né? Bom, efeitologia. Comente o efeito da valorização do potencial consciencial. Isso está na 4ª linha da efeitologia. Comente o efeito da valorização do potencial consciencial. Nós precisamos ter assim uma ideia clara do nosso potencial. É falado sempre, né? O professor Valdo, inclusive, fala muito que nós não usamos o nosso verdadeiro potencial, tudo que nós, né, tudo que nós temos de potencial. Então, com certeza, se nós... Deixa eu só dar uma olhada aqui de novo aqui. Qual é que é o efeito da valorização do potencial? 4ª linha, é na efeitologia. Sim, se nós realmente aproveitarmos o nosso potencial, nós certamente vamos estar desenvolvendo mais empreendedorismo, vamos estar mais empreendedores, porque os nossos talentos vão vir à tona. A gente precisa reconhecer os nossos talentos. Isabel, isso também teria o empreendedor que valoriza o potencial consciencial da sua equipe, sim, dos funcionários, colaboradores com certeza, também, né? Exatamente. Tanto o próprio quanto da equipe. Principalmente, né? Porque ele tem autoconfiança, ele vai levando o trabalho em frente. Agora, ele precisa de uma equipe. Sim. E essa equipe também precisa estar sendo valorizada com o seu potencial. Eu penso que uma empresa de sucesso que tenha assim, vamos buscar uma EC, que tenha essa visão da conscienciologia, que seja conscienciocêntrica, ela favorece muito isso, para que o potencial das pessoas, consciencial, possa se desenvolver cada vez mais, possa vir à tona. Perfeito. Isso favorece. O sucesso vai ser maior para todos. Todos vão sair ganhando com isso. Isabel, sim? Eu gostaria que você explanasse na parafatologia a mudança para melhor dos ambientes e comunidades extrafísicas doentias. 1ª e 2ª linha. Sim. Na REURBEX há toda esse trabalho para mudar os ambientes, né, e comunidades extrafísicas. Isso vai favorecer muito, vai ajudar também na intrafísica, nas comunidades intrafísicas. Porque as comunidades extrafísicas doentes, elas influenciam holopensenicamente as intrafísicas. Então, o processo de reurbanizar essas comunidades doentias, auxiliar, assisti-las,
para que haja um melhoramento, vai auxiliar também a questão intrafísica. Então, a mudança dos ambientes e comunex extrafísicas é muito importante dentro do empreendedorismo reurbanizador. É fundamental. E na quarta linha, você fala da paradiplomacia, atuando Sim. no entendimento dos bolsões holopencênicos, peculiares a cada cultura. De que maneira isso é exercitado? Qual é essa dinâmica? Eu penso que uma das questões para melhorar os ambientes extrafísicos, a paradiplomacia, né, a diplomacia e a diplomacia, ela é muito importante. Ela atua constantemente, porque há determinados bolsões peculiares a cada cultura, quer dizer, há toda uma questão extrafísica inerente àquela cultura que precisa ser trabalhada. E a paradiplomacia, ela é um facilitador, ela facilita, quer dizer, o cuidado que você tem que ter, o entendimento que você precisa ter daqueles bolsões, como é que eles atuam, o que é que eles fazem. Uma coisa séria, importante, é você ter respeito por aqueles bolsões, vocês ter um jeito diferente de chegar. É o diplomata, né? O diplomata, que chega entendendo a situação, sabendo como vai chegar, respeitando, conhecendo os pontos favoráveis ali para poder transformar, reurbanizar, qualificar, melhorar. Então, eu penso que é um dos pontos importantes aí para a reurbanização, para o empreendedorismo, a paradiplomacia, no caso extrafísico. Ok. Isabel, na página 2, na fatologia, você traz ali a frente de trabalho assistencial reurbanizadora na África. A gente está acompanhando aí que está tendo um movimento, né, nesse sentido, intrafisicamente, a Kátia Aracaki liderando, a Juliana lá na África. Então, gostaria que você comentasse por que a África, né? Por que a África? Agora você me pegou aí, porque a África. É que, na verdade, nós todos somos oriundos de lá. E lá precisa de muito trabalho, lá precisa de muita assistência. E nós também temos a ver com a África. Nós temos tudo a ver com a África. Então, há todo um processo, eu penso que houve todo um processo extrafísico antes, que foi limpando e favorecendo para que o processo intrafísico conseguisse chegar nesse nível que está chegando, com uma nova IC, com todo esse trabalho super aí, máximo que o pessoal está fazendo lá. Já está acontecendo o trabalho. Até aqui tem lá um representante. Um representante da África, um pensador África. africano. Não é o Rodin africano, né? É o Rodin africano. É o compromisso que nós temos, né? Um compromisso que nós temos de ajudar todas essas condições do planeta que estão precisando de ajuda e que, na verdade, nós fazemos parte. Como Agora, consciência, nós fazemos parte desse processo todo. A gente pode, até para ajudar nessa resposta, Isabel. Sim, ajuda aí, Loche. Envolve é importante entender a contextualização da REUBEX, né? Até para a gente ter um histórico, porque a África hoje, somando tudo isso, complementando, né, o que a Isabel colocou. No trabalho da REUBEX, o ponto de partida foi a Europa. O ponto de partida foi a Europa a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, Isso. ali que foi desencadeado era o pilar central que precisava ser trabalhado. Na sequência disso, inicialmente o plano era a China. Mas as coisas andaram, nós não temos todos os detalhes dos bastidores extrafísicos, mas, pelo que parece... O plano A se tornou B e o... Isso.
Plano A era na China, Era mas na China. parece que houve os resultados obtidos dentro de todo o trabalho da Reubex que está sendo feito em várias frentes, houve um resultado mais positivo, quer dizer, o cenário foi melhor até do que se esperava inicialmente. A partir daí, quer dizer, a sequência seria a África. Então, a África agora está sendo um pouco antecipada. O próprio grupo hoje que está envolvido com a Conscienciologia, muitos vão poder, possivelmente na próxima vida, dar continuidade dentro do trabalho da África. O próprio professor Valdo já anunciou que ele vai ressomar na África. Então, ocorreu uma antecipação dessa sequência que foi estabelecido, que foi planejado dentro do trabalho da Reubex. Por isso é muito pertinente quando a Isabel coloca, porque aonde vai ter muito desenvolvimento do empreendedorismo reurbanizador, não é, Isabel? É justamente com certeza, na África. Na África. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Não é? Mas, Rosa. Isabel, eu queria voltar por uma questão que você falou há pouquinho, é meio en passant, assim, mas que está me instigando aqui, que é o seguinte, o conceito de empreendedorismo versus o empreendedorismo reurbanizador. Eu sei que você trabalhou em empresas convencionais, né? Você estudou o Galó. Então, assim, eu quero te perguntar, você acha que, ou você considera, você avalia, que o empreendedorismo, qualquer que seja ele já tem dentro dele um fator, mesmo que seja incipiente ou embrionário, de reurbanização? E o que faz de ser um reurbanizador também? E o que caracteriza assim, mais amplamente a questão de você olhar para o empreendedorismo e falar assim, esse é reurbanizador, como você conseguiu fazer com do Galó, né? Que você viu logo que era de caráter reurbanizador. Você tem como... primeira pergunta, todo empreendedorismo na sua... Assim, mesmo que de uma forma incipiente, na sua essência, é reurbanizador para você? Eu penso que ele transforma, né? Ele amplia, ele traz uma ideia nova, ele reformula alguns conceitos, algumas questões. Nesse sentido Nesse sentido é. Agora, faz as pessoas pensarem, né? Exatamente. Agora, quando você falou em relação aos trabalhos que eu desenvolvia nas empresas, uma coisa assim, no estudo que eu faço de todas essas questões, tem vindo muito à tona o meu passado de trabalho nas empresas. Tem vindo às empresas, tem vindo na TENEPS, o grupo empresarial X, quer dizer, e aí me faz pensar, justamente no momento que eu estou estudando mais isso, o porquê, a relação. Então eu fiquei assim, pensando, eu montei uma empresa que auxiliava as empresas em mudanças significativas e sérias. Até então eu não tinha me dado conta da reurbanização que esses empreendimentos que a gente montava, porque eram projetos novos, era um empreendimento. A diferença que fazia. E o fato assim de que cada projeto mudava a cultura da empresa. Mudava a forma da empresa pensar, as pessoas mudavam a maneira delas serem em casa. Depoimentos, a gente tem depoimentos, mudavam a forma dela ser na comunidade, a comunidade vinha na empresa e dizia, o que vocês estão fazendo? As pessoas são outras. Por exemplo, para aquela empresa, qualquer loja ou mercado da região vendia afiado, que é maneira de dizer, porque sabia que a pessoa ia pagar pontualmente. Foi criando todo um outro perfil dessas pessoas e dessa empresa. A partir daí, o projeto ficou conhecido nacionalmente e internacionalmente e eu fui assim, instigada a montar uma empresa para estar montando esses projetos em outras empresas. Aí eu comecei a perceber o desassédio que a gente fazia inicial, todo, conversando com cada pessoa, onde tinha pessoas lá de 20 anos de empresa que traziam mágoas, rancores. Lá
do início, de quando entraram na empresa e viviam naquele processo todo. E foi aí que eu comecei também a perceber o paraclima, que eu escrevo sobre isso, porque eu comecei a sentir, a perceber que existia extrafisicamente todo uma equipe, todo um grupo de pessoas pensando daquela forma e alimentando aquilo. Então, os projetos começaram a ser vistos e começaram a se tornar conhecidos por um diferencial que eu até então não tinha entendido. E era um diferencial realmente multidimensional, de poder estar fazendo esse trabalho, reurbanizando, pensando na multidimensionalidade, no extrafísico todo, que também deveria ser trabalhado para que pudesse intrafisicamente estar melhorando esses contextos. Então, eu penso que aí eu fiquei, né, analisando. Esses trabalhos eram empreendimentos reurbanizadores. Porque reurbanizar a forma de lidar um com o outro, a relação grupal, né? Exatamente. Aí traz para aquela coisa que você falou, do conscienciocentrismo, né? Do erro. A questão da empresa não lidar mais com o erro dessa forma, ao contrário. Puxar a pessoa, trazer os trafores dela, ela participar, abrir espaço, ser transparente, vê-la como uma parte integrante, fundamental, que sem ela a empresa não, né, existiria. Então, tudo isso é um processo reurbanizador, transformador. Não sei se respondeu a sua pergunta. Não respondeu. Ficou muito bom. Obrigada. Vamos procurar responder também os teletertulianos. Está chovendo perguntas. O tema, e com a experiência também da verbetógrafa, isso aí ajuda bastante. Só queria complementar, dentro da pergunta da Rosa, para você pensar também, antes até da gente entrar nisso. Quer dizer, a primeira pergunta, né? Empreendedor, se ele já é urbanizador, você considera quando cosmoético, né? Quando cosmoético, claro. Porque você tem aquele empreendedor, né? Uma fábrica de cigarro, de armas, né? Que cria armas, que cria armas mais potentes, a bomba mais potente. Bom, nós temos aqui um teletertuliano que está perguntando o seguinte, referente à pensenologia. Poderia comentar sobre as estratégias para entrar em terreno holopensenicamente inóspito? Puxando novamente a questão do Hércules Galó, eu penso pelos dados que nós temos da biografia dele, ele foi uma pessoa extremamente corajosa. Corajoso, aberto a novas possibilidades. Tinha uma meta, que era montar o seu próprio empreendimento e encontrar um solo fértil para isso. Então, qualquer dificuldade que pudesse ter, ele superava. Ele era resiliente. Ele tinha essa questão de não ficar eufórico com alguma coisa que ele conseguia e nem ficar, né, deprimido com alguma coisa. Não, ele ficava dentro do propósito dele, do foco e da meta. Imperturbável, né? Isso. Então, eu penso que isso ajuda muito o holopensene da pessoa. Perfeito. Que a pessoa vai criando um holopensene, ela vai criando até uma matriz pensênica que vai deixando ela cada vez mais capacitada para ser desbravador, para desbravar os lugares. E isso é uma coisa que eu percebo que é um desafio. A pessoa gosta de desafio, de coisas novas. Ela quer realmente transformar aquele ambiente. E eu conheço pessoas. Eu sou um pouco assim, mas assim, bem pequenininho, bem. Eu vejo um ambiente, por exemplo, feio, todo balhado, eu já vejo ele arrumado. Já vejo ele novo, bonito, cheio de detalhes, cheio de coisa. E eu penso que o empreendedor, né, cosmoético, aquele que realmente tem uma intencionalidade positiva e pensa no bem de todos, ele também tem essa visão. É a questão da visão, quer dizer, eu trouxe um exemplo pequenininho, bobo, mas ele já tem aquela visão grandona do que ele pode transformar, do que ele pode fazer. Então, eu penso que o Hércules, quando ele chegou naquele vale de profundo, aquele buraco cheio de mato, sem acesso, ele pensou, puxa, aqui mesmo que eu quero estar
abrindo picada. Mas eu não acho o exemplo que você trouxe pequeno bobo, não, porque se a pessoa tem isso assimilado, qualquer coisa ela tem esse olhar. Pode ser um ambiente pequenininho, ela já consegue ver aquilo melhor, como você trouxe o exemplo. Então, eu acho que é tanto larga escala quanto pequena. Então, isso já é uma manifestação. Às vezes a pessoa diz assim, não, mas isso aqui não dá para nada, isso aqui não dá para fazer nada. Dá, transforma isso, faz aquilo, faz aquele outro. Justamente. E eu já vejo. Eu até, que é o detalhe, né? Eu até trago aqui, não sei qual é na estrangeirismologia, eu trago a questão do zoom intuitivo também. Sim. É uma coisa que acontece comigo. De repente, é como se eu tivesse no meu cérebro uma câmera, né, fotográfica que fizesse assim, zoom. Aquilo aparece grande. Perfeito. E eu vejo aquele contexto e aquilo logo abre para o restante. Por que eu tive aquele zoom? Porque tem a ver com isso. E teve um zoom muito interessante com o Hércules Galó. Antes de ter toda essa questão, porque olha só, boboca, né, burrilda e boboca e tudo mais, trabalhei lá na empresa do Hércules Galó, e nunca me atentei para estudar ou para ir a fundo nisso. Sabia que eu tinha um trabalho lá para fazer, importante e tal, mas nunca fiquei atenta. Antes de começar antes da para-elencologia, dele fazer parte, dele vir para cá, e o professor Valdo trazer, né, essa questão dele, eu estava passando uma feira do livro em Caxias, eu já morava em Foz. E eu passei com a minha mãe, aí eu disse, mãe, espera aí que eu vou ter que voltar. Ela disse, mas por quê? Eu disse, eu tive um zoom aqui, tem alguma coisa na tenda X que eu tenho que voltar. Eu cheguei lá, tinha aquele cestão de livros de R$10. Aí ela disse, mas o que você quer aí? Eu comecei a escarafunchar, tem alguma coisa aqui. Aí eu peguei um livro da Vânia Herédia, que foi a biógrafa dele, que é o primeiro livro dela da colonização italiana na região Nordeste. Porque eu sou de origem italiana, nasci em Caxias do Sul e nunca me interessei por isso. Olha só que coisa. Nunca me interessei. E aquilo lá, aí ela assim, a mãe até disse, nossa, olha só, vai ver que tu tem que estudar esse negócio da imigração italiana. E a partir dali, tudo começou a convergir. Aí, na hora que eu peguei o livro, eu tive uma visão panorâmica da imigração italiana, do contexto todo. Eu disse, não, eu preciso ver o que é isso. Então, eu acho que isso aí também faz parte do empreendedorismo. É fascinante, né? Esse seu caso, é muito interessante. É interessante, né? Pena que a tertúlia só tem esse tempo que dá para a gente aprofundar muito nisso daí. Porque a pergunta que eu até ia fazer... O Hernandes até me deu a sugestão de fazer um verbete, zoom intuitivo. Eu ia falar justamente isso. Eu acho que você deve fazer, porque essa experiência é interessantíssima. E a questão, assim, até que ponto você não estava no meio dessa italianada toda antes também, na época do Galó, entende? Eu tenho Você já pensou sobre isso, obviamente. Já. Tem algumas hipóteses. Não é? Tenho. Então, desse grupo que veio no início, de repente está lá. Até para estudo seu de personalidade consecutiva, como tem registro desse povo todo, é interessante de pensar. E eu tenho uma pasta, Loche, com todas as sincronicidades que eu comecei a ficar mais atenta a partir de então. São muitas sincronicidades. É muito interessante. Muitas sincronicidades. Agora, não é à toa, você foi trabalhar na empresa do homem. Tem essas sincronicidades e o parapsiquismo todo acontecendo. Está envolvida com a pesquisa mais aprofundada. São temas interessantes. Às vezes até personalidade consecutiva pode aparecer aí, né? É interessante ver. Bom, outra pergunta aqui do Teletertuliano, fatologia, na 8ª linha. Poderia comentar e ampliar o item o empreendedorismo itinerante? Quem fala muito do empreendedorismo itinerante é a Nancy Trivelato. Cada projeto que eles levam para cada país é um empreendedorismo itinerante. E ela também fala na diplomacia. No journal, eu acho que, eu não lembro qual é o journal, mas acho que é uma... eu sei qual é. É na 2ª jornada de administração. Ela tem um artigo, ela trouxe essa questão do empreendedorismo itinerante. A importância que isso tem
quando chega no país com uma ideia nova, com uma questão nova, a transformação, tudo que isso acontece, a diplomacia que tem que ter. Então, eles contam muitas coisas assim, né, interessantes, que às vezes eles vão fazer um trabalho desses e ficam na casa de alguma pessoa. Chegam lá, está cheio de muletas, de imagens, de coisas, e o respeito que eles têm por tudo aquilo favorece o trabalho, a implantação do trabalho. Então, isso me chamou muita atenção, e eu lembrava, cada vez que eu fazia as coisas aqui no verbete, lembrava muito da fala deles, do artigo, que assim, a importância toda de itinerar, de levar coisas novas, conceitos novos para outros países. Então, eu acho que é fantástico esse empreendedorismo itinerante. Perfeito, perfeito. Bom, na fatologia também, na penúltima linha, tem o teletertuliano gostaria que você clareasse os projetos de mudanças contínuas, facilitando a mudança da cultura organizacional. Eu falei um pouco já em relação aos projetos que nós desenvolvíamos nas empresas, porque dentro desse projeto começava a surgir outros projetos, por exemplo, ergonomia. Nós levantávamos que as pessoas estavam com uma postura errada no trabalho, a postura errada era em função da cadeira, era em função do tamanho da máquina, da distância da máquina até o botão para ligar a máquina. Então, vai trazendo outros projetos e vai mudando a cultura da própria empresa. Então, tem vários projetos nesse sentido. Eu trouxe esse como um exemplo, né? É como se fosse um projeto, um Oven Days, né? E a partir dali ele atrai outros... Exatamente. Vai criando também aquele projeto da melhoria contínua, de você estar qualificando sempre, então daqueles 5S. 5S, aquela questão de você ter no seu ambiente de trabalho só aquilo que você precisa, organizado, tudo certinho. Então, isso vai mudando toda a cultura, né, organizacional. Perfeito. Sindromologia. Como associar o tema do verbete com o item Síndrome da abstinência da baratrosfera? Como que associa com o empreendedorismo reurbanizador? Uma das coisas que nós todos passamos pela baratrosfera. E a questão do nosso desenvolvimento consciencial, a nossa lucidez, ela vai nos ajudando a trabalhar melhor com essa questão. Por exemplo, nós temos que estar bem preparados para quando formos líderes interassistenciais e formos lá na baratrosfera resgatar consciências que nós deixamos para trás. Então, essa síndrome, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser... eu não sei se eu posso usar o termo descartado, porque, na verdade, a gente teve aquele passado. Então, aquele passado existe. Mas você poder ter uma noção de que aquilo não pertence mais a você. Você está no outro nível, no outro patamar, e quando você chega lá, você já está preparado para não cair nessa síndrome novamente. Por isso que precisa muita preparação, e talvez por isso que a gente não tenha feito isso ainda, porque nós estamos nos preparando para isso. Quantas vezes que a gente faz alguma coisa e brincando, entre aspas, a gente vai, isso aí é saudade da baratosfera, né? Então, o empreendedor reurbanizador tem que estar vacinado, ele tem que estar já preparado, no sentido positivo, reurbanizador no sentido evolutivo, cosmoético. Você vê um exemplo dessa síndrome da abstinência da baratrosfera associada ao empreendedor, por exemplo, que produz e vende jogos eletrônicos altamente violentos, sanguinários,
Você vê um processo bem Sim, patológico. com certeza. Ali esse o não empreendedor saiu. baratrosférico, Exato. né? Esse não saiu. Esse está com a síndrome da baratrosfera. Porque o empreendimento dele é baratrosférico. É baratrosférico. Então, ele vai desenvolvendo mais ainda a baratrosfera. Eu tenho um jogo que é um absurdo. A pessoa ganha ponto quanto mais velhinha atropelar. O jogo é esse. Então, a pessoa está de carro, né, no jogo, e aí ela vai ganhando pontos quanto mais velhinhas ela atropelar. Quer dizer, esse é um jogo que é vendido e é um sucesso. Então, a gente vê essa questão da baratrosfera de todo mundo que está envolvido nisso, né? As saudades é tanta que eles precisam estar alimentando isso constantemente. É incrível, incrível. Bom, na exemplologia, como poderíamos aproximar os campi conscienciológicos no empreendedorismo reurbanizador avançado com o empreendedorismo reurbanizador básico? Os campi? Como poderíamos aproximar os campi conscienciológicos no empreendedorismo reurbanizador avançado com o empreendedorismo reurbanizador básico? O básico, por exemplo, vou dar além das favelas aqui, né, em Cracolândia, vou dar um outro exemplo de um motel que se transformou numa creche. Né? O anti-estigma ambiental. Isso. Então, aí já reurbanizou aquela questão, mas ficou uma coisa mais básica. Ele tem influência no ambiente, mas não é tão extensa, não é tão ampla. Já no caso do empreendedorismo reurbanizador avançado, os campi, vamos falar aqui do CAEC, né? E da Cognópolis. A transformação que aconteceu na cidade. E assim reverbera para os arredores. A transformação, por exemplo, de Galópolis, que Galópolis trouxe para a cidade, reverberou. O bairro que o professor Valdo fundou em Jardim das Américas. O Jardim das Américas. Também ajudou a cidade, reformulou a cidade. Enfim, e os campi, eles trazem toda essa questão da reurbanização. E até porque extrafisicamente já existe todo um campi extrafísico, né, ajudando. Aqui no caso nosso é o interlúdio, né, Loche? Perfeito. Então há toda uma questão multidimensional, interagindo diretamente, conjuntamente aí para que esse campi realmente tenha essa conotação de empreendedorismo reurbanizador avançado, amplo, que engloba multidões. Nações. Esse exemplo que você acabou de trazer, a gente pode ver aqui também em Foz, com a Cognópolis, como você ressaltou, e o efeito, por exemplo, na questão da desfavelização, aqui em Foz do Iguaçu também, né, que já começa... Tinha uma próxima aquilo ali no centro que já foi reurbanizada, então é o avançado com o básico, né? Exatamente, acaba tendo essa repercussão, né? Exatamente, começa no pequeno, entre aspas, porque não é pequeno, mas avança, né? Ele vai crescendo para uma coisa mais ampla. Ainda em relação à exemplologia, Sim. Quanto aos campi conscienciológicos, quais técnicas são utilizadas em sua implementação? Os campi, né, conscienciológicos têm uma premissa básica, que é a cosmoética. A cosmoética é uma das questões que permeia a interassistência, né, a assistência, fundamental. A questão de pensar no outro, no melhor para o outro, e toda a condição também mental somática aí, que eu penso que também entra, né, a questão da TARES, enfim, todas as energética, todas as questões da conscienciologia, todas as técnicas, todas as premissas básicas entram em jogo, né? Elas é que realmente transformam. Tem uma premissa básica também que é a proexis, né? A proexis, exatamente. O campo surge para isso, né? Exatamente. Viabilização de proexis. Perfeito. Bom, culturologia.
na cultura das reurbanizações intra- e extrafísicas, como manter tais reurbanizações em continuidade? Bom, como manter em continuidade? Como manter tais reurbanizações em continuidade? Quer dizer, não parar. Pensar em assistência sempre. O professor Valdo traz que as Reurbecs, elas aconteciam desde a antiguidade, porém de forma amadora, rudimentar. E depois foi crescendo e desenvolvendo, que nem você trouxe depois da Segunda Guerra, a paratrosfera ficou lotada, e aí começou a se intensificar os trabalhos e larga escala. E tudo mais. Eu acho que me perdi um pouquinho aqui no que eu... É a manutenção da cultura da Reurbecs, né, intra e extrafísica. Isso, então esses grupos desenvolvendo cada vez mais, querendo transformar, querendo melhorar multidimensionalmente todas essas questões humanas e não só humanas, questões da consciência. Da consciência. Da evolução da consciência. Ainda dentro dessa... Só para complementar, posso complementar? Porque eu acho que cada uma mudança, ela puxa outra mudança. Então, cada uma reforma puxa uma outra reforma. Isso é recursivo, Isso aí é uma coisa sem fim. É recursivo sem fim. Tem algumas estratégias, por exemplo, na hora que você tem tenepsistas ou fexistas dentro daquele contexto, aquilo vai a manutenção, melhorando, vai a manutenção. Mas ainda na continuidade dessa pergunta, Sim. o teletertuliano quer saber o seguinte: quem desenvolve essa manutenção intra e extrafisicamente? As consciências. Sim. Todos envolvidos? Todos nós envolvidos, todos os envolvidos. Até a CL. Desde a ameba, desde a... Vírus, a ameba... Da ameba até... Todos, de uma certa forma, vão alimentando isso, porque vão desenvolvendo, vão... que nem você diz... progride aqui, aí quer progredir mais, quer evoluir mais, quer buscar mais. É uma coisa contínua que nunca para. E mais diretamente aquilo, né? Tem os tenepsistas, tem os voluntários das ICs, quer dizer, tem toda uma estrutura tudo hoje. Tudo isso aí vai favorecendo. A paralencologia, né? E a paralencologia. Os amparadores especializados. Quanto mais nós formos mudando, desenvolvendo para melhor, mais a paralencologia também consegue chegar e consegue atuar. Então é uma via de duas mãos aí. Interaciologia, na página 2, interaciologia. Poderia ampliar a interação das redes de cooperação, potencializando a construção do desenvolvimento? O que nós percebemos, né, que nem o Loche trouxe agora a questão da TENEPS, do voluntariado, vai formando redes, né, de cooperação assistenciais. Perfeito. Então, isso vai potencializando a construção e o desenvolvimento, vai trazendo novas condições, vai abrindo espaço para novos conhecimentos, porque enquanto a coisa está muito patológica, não tem condições de abrir espaço, né? O tenepsismo, através da assistência, vai ajudando na limpeza de tudo isso, enfim, né? O voluntariado, né? ajuda muito também. Então, há uma rede, porque, né, o voluntário faz a sua parte, tem o seu papel. Aí se junta o outro voluntário que faz o papel dele. E assim vai indo, né? A TENEPS, a mesma coisa, forma uma rede de tenepsistas que vai potencializando cada vez mais. Quanto mais tenepsista, mais potencializa. Quanto mais voluntário, que é os exemplos que a gente trouxe... É um ciclo virtuoso. É um ciclo virtuoso, exatamente, o ciclo virtuoso. Ainda na derivação dessa pergunta, o que você pensa sobre as cooperativas como prática no Brasil? Olha, eu não conheço muito de cooperativismo, mas, pelo que eu percebo, é uma forma muito boa de se desenvolver um trabalho,
tem um resultado positivo no sentido assim que me parece que acontece o melhor para todos, né, envolvidos ali, porque não há um lucro para algumas pessoas, ou algumas pessoas saem ganhando mais do que as outras. Parece que no cooperativismo é uma coisa que é feita com benefício para todos. Então, cada um tem o seu papel, cada um tem o seu ganho com isso, mas ninguém vai ganhar mais do que o outro, ou vai explorar, ou vai ter lucros em função do trabalho do outro. Eu não entendo muito, mas eu percebo isso pelas cooperativas que a gente conhece. Eu nunca trabalhei numa, né, cooperativa, mas eu penso que há toda uma colaboração, há todo um entendimento diferente de dinheiro, de ganho, de produto, de cliente. Sem dúvida. Eu penso que há toda uma forma diferente de perceber isso, de vivenciar. Tem a sua xará, né? Maria Isabel Conceição. Ela já defendeu o verbete ou vai defender? Porque ela é estudiosa na questão eu também pensei nela. Não tem ainda, né? Por um acaso não é dela a pergunta? Não é dela. Que eu pensei que talvez fosse. A Isabel é especialista. A Maria Isabel Conceição é especialista em cooperativismo. Bom, gente, eu não sou nem um pouco especialista. A única coisa que eu queria complementar, de uma experiência que eu tive há algum tempo atrás, que só chamar a atenção que existia no Brasil a indústria da cooperativa, que era o uso patológico por pessoas que queriam tirar vantagem da situação econômico-financeira de outras menos dotadas, enfim. Então, tinha a criação de pseudo-cooperativas em função de brecha na legislação brasileira. Eu tenho a impressão que isso já foi corrigido ou está sendo corrigido. Só chamando a atenção, tá, Isabel? Sim, que nem agora, ONGs, do modo né? geral, que nem eu acho ONGs, que é né? positivo. É interessante, claro. é bom ver todos esses ótimo, Dulce. Que nem as ONGs também, né? As ONGs. Muitas ONGs tirando proveito e fazendo um trabalho totalmente anticosmoético, né? Justamente. Então, tem que sempre ponderar, é importante muito isso. Muito bom, obrigada. Também derivação, como as cooperativas podem auxiliar o processo de reurbanização? Se forem essas cooperativas cosmoéticas, a tendência, pelo que eu percebo, eu conheço algumas que eu percebo que crescem muito. E, pelo que as pessoas comentam, há uma satisfação das pessoas em fazer parte daquela cooperativa. Então, me parece que vai realmente crescendo cada vez mais, reurbanizando, mudando, porque é uma nova forma de pensar, uma nova forma de trabalhar. E, que nem a Rosa disse, vai trazendo mudanças, aquilo vai gerando novas mudanças, o contexto, né, a necessidade, a demanda vai exigindo, e as coisas vão ampliando e desenvolvendo, e vai ampliando a reurbanização, a mudança. Reeduca, reorganiza. Quando se fala reurbanização extrafísica, né, a gente associa muito só a ideia de reurbanização do ambiente, seja ele extrafísico e físico, mas há uma renovação de vários pilares da sociedade. Por exemplo, o pilar da família, o pilar da área da saúde, da comunidade. E um pilar central em qualquer sociedade são as relações de trabalho. Então, a cooperativa ela atua justamente nesse pilar social que é o trabalho, né? E havendo modificações nessas relações para melhor, está contribuindo, obviamente, para a reurbanização como um todo, né? Sim, e se for no sentido literal da palavra, um coopera com o outro, há uma cooperação. Perfeito. E não competição. Não competição, exatamente. Agora tem uma pergunta aqui de teletertuliano, dirigida a você e a mim. Então, primeiras damas, e depois eu complemento. Vamos continuar na dobradinha. Aquelas consciências que apareceram no CAEC e que inicialmente estariam indo para a China para preparar o campo para o professor Valdo, também mudaram o plano A, China, para o plano B, África, ou elas vão permanecer na China? Então, deixo com você para responder essa questão. Você que tem um contato direto. Passo para... pergunta para elas, pois pergunta para elas. Agora, eu pergunto para o Loche. Eu passo para o Loche. Assim, mas, claro, mas notícias já do From. Olha, o que a gente sabe, o que a gente já viu,
você deve estar se referindo àquelas 16 personalidades que se despediram do Valdo e estavam se encaminhando para a China. Dentre eles envolviam evoluciólogos, tinha Serenão no meio, tinha Desperto e tal. Eram 16, que ele sempre se referiu. E essas 16, pelo que consta, realmente foram para a China. O trabalho está sendo feito lá e, possivelmente, esta mudança é fruto justamente do bom desempenho dessas 16, que obviamente envolveram outras consciências dentro desse trabalho, mas elas eram ou são as líderes desse processo. Então, não é que elas também deixaram de ir e agora vão para a África. Pode ser que até elas vão no futuro, mas elas estão lá, pela informação que a gente tem do próprio professor Valdo, elas estão lá realizando esse trabalho. Se vão permanecer lá, se depois vão para a África ou vão para qualquer outro lugar, a gente não sabe. Vale lembrar também que esse foi um caso que a gente acompanhou, né, que todo mundo hoje acompanha, que nada disso é totalmente fechado. Quer dizer, isso são planos, são feitos planejamentos, mas... Assim como mudou o plano do professor Valdo. As circunstâncias mudam, os cenários se modificam, então isso não quer dizer que esteja fechado. Mas a informação voltando aqui para a gente fechar dentro da sua pergunta, elas realmente foram para lá, ressomaram lá, os trabalhos estão sendo feito lá. Tá? Então, isso está sendo dado continuidade. Certo, muito bom, Loche. Bel, na página 3, na sua maniologia, você pode falar da primeira mania, a mania de não assumir responsabilidades evolutivas? Sim, eu posso até dar um exemplo pessoal. Eu resisti muito para voluntariar na Conscienciologia. Eu ficava com o pé fora e outro pé dentro. Até que um dia eu tive lá um momento de lucidez e escrevi que eu precisava assumir o meu compromisso, o compromisso que eu tinha feito no curso intermissivo. E então eu penso assim que, falando por mim, se a gente não tem um discernimento maior em relação a isso, fica difícil assumir responsabilidades evolutivas. Então, precisa realmente a gente ter certeza íntima de que você assumiu uma responsabilidade e que você quer, deseja e precisa cumprir com essa responsabilidade. Quer dizer, você precisa cumprir com esse trato que você fez com você mesma de fazer determinado trabalho, né? De estar assim, ajudando em determinado trabalho, que vai ajudar a você e a outras pessoas, é a interassistência. Então, nós temos essa mania, eu penso, às vezes, de não assumir responsabilidades, de fugir delas, de ficar com receio, de ficar assim com telhado de vidro, né? Lógico, de ficar com telhado de vidro. Eu vejo muito por essa questão da liderança também. Assumir a responsabilidade da liderança. Não ter pusilanimidade, né? Não ter pusilanimidade, exatamente. Decidir e ir em frente. Tomar uma posição, decidir e ir em frente. E você acha que essa dificuldade de assumir a responsabilidade evolutiva é também pela dificuldade de assumir o alto nível evolutivo? Em que patamar seja... E aí se implica em assumir os trafores. Exatamente. Aí eu falo de novo no meu caso, a questão da falta de autoconfiança que eu tinha nos meus próprios trafores e talentos, o conhecimento que eu tinha. Isso aí me freava muito de assumir a responsabilidade, entre outras coisas. Mas isso era uma coisa muito, muito forte. Quer dizer, assumir realmente o nível que você está, a condição que você tem para fazer o melhor que você pode. Ok. Eucárdio. Isabel, você já falou aqui na questão do empreendedorismo itinerante. Sim. E o seguinte item... Isso é onde, por favor, na fatologia? A fatologia 7ª linha. Tá. Falando do empreendedorismo itinerante. Tá. E o item seguinte é a implantação de novas frentes de trabalho dentro e fora do país. São iguais esses itens? Qual é a diferença entre os dois?
Na verdade, mais é um complemento, uma explicitação, né? Você tem razão, porque é a implantação de novas frentes fora do país. E dentro do país é toda a itinerância que os professores, né, da Conscienciologia fazem, todos os programas que são levados para outras cidades, aberturas de novos centros educacionais, enfim, todo esse processo. Eu penso que está complementando aí. Porque você acha que é a mesma coisa? Não, eu perguntei se há alguma diferença realmente. Eu palavras diferentes. Eu fui num crescendo ali para dar assim, um reforço. E eu vejo que há. Na minha opinião, há uma diferença. Há uma complementariedade, há uma diferença. Porque você pode ter implantação de novas frentes e a pessoa abriu uma nova frente num outro lugar e ficou lá. Agora o itinerante não. O itinerante dá a ideia de que ele está numa constante mudança. Ele não vai ficar preso. Então são duas coisas aí que se complementam, mas são bem definidas, são bem diferentes. Certo. Não é? Mesmo. Certo? Perfeito. Bom, nós chegamos aqui no nosso tempo. Realmente daria para a gente dar continuidade aqui pela questão das perguntas. Você quer comentar alguma coisa? Não? Tá. Queria agradecer aqui a participação de todos, destacar aqui os tertulianos, agradecer a participação dos teletertulianos também, agradecer os amparadores, agradecer principalmente a verbetógrafa Isabel Manfroy pelo tema e passar agora, então, para vocês os nossos comerciais. Muito obrigado. Obrigado. Hoje tivemos 18 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 16 perguntas online. Vamos passar agora para os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Com certeza, um dos maiores empreendimentos reurbanizadores que nós temos hoje na CCCI é a Enciclopédia da Conscienciologia. Eu não podia deixar de perder esse gancho. Esse gancho praticamente explícito, né, como disse a professora Isabel. Então, falando muito sério, a Enciclopédia da Conscienciologia, ela tem um papel, sim, reurbanizador, de implantação da Conscienciologia no planeta, no nosso grupo revezamento multiexistencial, e é um empreendimento que vale a pena a gente investir aí diversas fichas, inclusive a contribuição financeira, se possível. Este programa ele sustenta financeiramente a enciclopédia, que é este tertuliário, toda a manutenção, todo o processo do tertuliário, o Holociclo e Holoteca. Então, você que é teletertuliano, está chegando, né? Mais recentemente, a Conscienciologia via tertúlias, você pode colaborar sim, retribuir sim, o que você também já está recebendo através da Enciclopédia das Tertúlias. Entre em contato com o CAEC no telefone 45 35 25 26 52 e peça mais informações para ser amigo da Enciclopédia. Muito obrigada. O verbete de amanhã será Efeito Balneário Bioenergético, especialidade Evoluciologia, verbetógrafo Rogério Teixeira de Araújo. Obrigado.